Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Seja muito, mas muito bem-vindo. Você está convidado a partir de agora a expandir a sua mente. Esse é o Metanoia, o podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Meu nome é Lucas Vilches, a gente estará junto nessa caminhada e eu já faço um convite desde agora para você curtir, compartilhar esse conteúdo nas redes sociais, faça com que ele alcance mais e mais pessoas. Se você ainda não ouviu os primeiros episódios, por favor, escute, divulgue, coloque no seu pequeno grupo, na sua igreja, faça com que mais pessoas ouçam o Metanoia para que a gente possa ter uma comunidade de pessoas que vivam esse estilo de vida entregue para Cristo. Falei em comunidade e o tema de hoje é justamente esse, comunidade. Hoje a mesa está repleta, temos muita gente aqui com a gente. Felipe Tonasso, mais uma vez, lado a lado. Lado a lado, caminhando sempre juntos. A gente está feliz mais uma vez de estar aqui e hoje é para falar de um tema que eu sou... Acho que todos eles, né, que a gente conversa aqui, eu falo que eu sou extremamente apaixonado pelos temas, é verdade. São temas que eu acho fundamentais para a nossa vida, então bom dividir essa mesa de novo com a Lê aí, Rodrigo. Hoje o Anderson está aqui também, você vai apresentar daqui a pouco, então bom demais estar aqui com vocês para mais um bate-papo desse pro reino. Welcome back. Você falou do Anderson, então eu vou pular direto pro Anderson. Anderson Ferrantino, também departamental de jovens, está sempre liderando a juventude. Obrigado por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, uma boa noite aí. Boa noite não, né? Bom dia, boa tarde, tanto faz. Enfim. Depende da hora que se fala. Olá, as pessoas. galera. Muito feliz, esse tema realmente é um tema envolvente, né? Na verdade, toca o nosso coração porque nós fomos feitos para viver em comunidade mesmo, né? Legal. É muito bom estar aqui. Bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. O Anderson é um rapaz sério, né? Esse você viu? É, rapaz Daqui a pouco sério. a gente quebra essa seriedade dele, né? Se solta, rapaz, está em comunidade. Alexandre Martins. Beleza, muito contente de estar aqui mais uma vez. Trago aqui um abraço da comunidade jovem lá da Zona Sul de São Paulo. E estou muito contente de ter essa oportunidade de poder compartilhar mais uma vez com esse grupo aqui, que são amigos, onde a gente tem liberdade de poder pensar juntos e de poder dar as mãos aí nessa caminhada que a gente chama de evangelho, né? Legal. Bem-vindo de novo. Muito bom. E ao meu lado ele, que eu sempre faço uma introdução, Não, né? mas sem introdução. Pomposa. Rodrigo Maciel. Foco. Bem-vindo, Rodrigo, de novo. Obrigado, Lucas. É um prazer de novo estar aqui com vocês, na presença aqui de pessoas que eu admiro bastante. Eu sempre costumo dizer isso aqui, inclusive admiro você mesmo, cara. Você é meu amigo, eu gosto muito de você, viu, cara? Obrigado, Rodrigo. Eu também gosto de você. E eu admiro Sabe muito os pastores que estão sentados nessa mesa, em especial os que eu já conhecia há mais tempo, Alexandre Tonasso, pessoas que têm sido referência pra gente nesse processo de discipulado aí. Bom demais estar aqui de novo e que esse seja um tempo graciado aí pra gente poder repartir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Legal. Estamos em comunidade aqui, certo? Estamos Certo. numa comunidade com nós 5 aqui, o Juan tocando a parte técnica e a gente vai falar justamente de comunidade. E aí quando eu comecei a pensar no que a gente falaria de comunidade, eu pensei que de algumas coisas que eu já ouvi muita gente dizer que a comunidade é um local onde você tem 4 paredes fechada, que muitos chamam de a igreja, e muita gente limita a esse local a comunidade deles. E aí, pra gente começar, eu queria perguntar pra vocês, de que comunidade que a Bíblia fala? É dessa cercada de 4 paredes ou ela vai muito além?
Por onde a gente pode caminhar aí nessa... Esse silêncio é aquele silêncio que ninguém quer começar ainda. né? É sempre assim, você sempre começa. Sempre, mas eu sempre começo, e agora eu vou começar só para não começar falando, eu só comecei falando do silêncio. Então eu queria que alguém começasse a falar sobre comunidade. Então eu vou falar só uma coisa, então, para não perder o costume. Boa. Deus sonhou uma família. Essa família não morava numa casa, essa família ia viver num jardim. A ideia dele é assim: Adão, Eva, vocês têm o privilégio de participar de quem eu sou, da minha natureza. Então cresçam, né? Multipliquem-se, encham a terra. Vocês são meus filhos. Então essa ideia de comunidade é uma ideia de Deus que nasce da sua natureza amorosa, que é feita de relacionamento, de amor. A gente vai falar um pouco melhor disso, mas eu acho que a ideia de Deus é uma família. Então daí eu já entendo que não tem como prender uma família ou um conceito de família universal dentro de uma parede, né? Então Deus sonhou uma família. Então agora eu deixo vocês com esse barulho. Cara, tem um texto que eu acho que deve competir com o texto de João 3,16 em relação a ser conhecido, muito conhecido, que é o de 1 João 4,8, que diz ali que Deus é amor. Esse texto não diz que Deus é amoroso, né? Apesar de ser, né? Mas o texto diz que ele é amor, ou seja, ali está a personificação de quem ele é. E na pergunta que o Lucas está colocando aqui, na hora que você fez, né, se é um lugar, se é um grupo, quando Deus decidiu, né, na sua infinita sabedoria, criar uma família, como o Tonasso acabou de mencionar, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter muito em mente é que a razão que levou não foi assim, um dia, sei lá, com todo respeito, lógico, mas tentando teorizar uma cena, né? Jesus andando e, puxa, tá tão monótono hoje, eu queria criar alguma coisa, vou falar, vamos conversar aqui, o que vocês acham da gente criar, né? Quer dizer, não foi um acaso nem quando se refere à criação em si. Na verdade, o que Deus fez foi por amor. Ou seja, quando ele diz assim, vamos fazer a nossa imagem, a nossa semelhança, quer dizer, ele está criando uma extensão dele mesmo, entendeu? E é nesse conceito que surge a palavra comunidade. Aliás, não querendo me delongar muito aqui, mas eu acho que os grandes debates sociais hoje que o mundo enfrenta, né, dentro de diversas temáticas, nascem do berço aonde se acredita ter nascido essa comunidade. Porque o berço do amor e de um criador muda completamente o conceito humano a respeito do que significa ser família, do que significa ser comunidade hoje em vários aspectos sociais, culturais, enfim. Você quer dizer que dali nasce a crise e dali nasce a bênção também? Aliás, eu acho que antes nasceu a bênção, né? Daí vem a crise e logo depois da crise a bênção, porque a solução tem a ver com comunidade, porque quando Jesus reúne os discípulos naquela mesa, ele diz assim: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, é o cálice da comunhão, é o cálice da comunidade. Mas quando ele está no Getsemane, ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, ao mesmo tempo que ele entregou o cálice da comunidade, a possibilidade de hoje eu estar aqui com vocês nessa mesa e estar com você aí que está escutando a gente e poder dizer que você é meu irmão, não porque você é descendente de Adão ou porque você é descendente de Noé, mas porque a gente nasceu juntos, né? Nascemos juntos no sangue do cristianismo, no sangue de Jesus. Eu digo que ele concedeu o cálice da comunhão, ele deu essa autoridade, mas ele bebeu o da separação. Eu não sei o que é o cálice da não comunhão, o cálice da não comunidade. Nós não provamos disso. Não, né? A separação completa só ele. Então, ou seja, além de ter criado, ele impossibilitou, não sei se isso é redundante, mas não é redundante, porque ele impossibilitou a possibilidade de que o homem um dia experimentasse ser separado. O ser humano sabe o que é isso daí. Sim. Essa é a grande verdade. E o ser humano está sempre em busca disso, né? Por pior que seja a comunidade, ele vive em comunidade. Não, e isso é lindo, porque o plano de Deus, você vê, Deus nasce na família, ele gera uma família. E o resgate da família é o resgate desse senso da nossa identidade, né? Por isso que é tão lindo quando você vive em comunidade, a gente vai falar disso com certeza nesses próximos minutos, você volta a ser quem você é. Na verdade, você descobre quem você é na comunidade. Fora dela, você não é. Você não é, essa é a ideia. Você só é quando você vive junto. E o Rodrigo né? Eu acho que isso é legal. Isso, né, Rô? Que a comunidade te dá essa identidade, né? Perfeitamente. É o que eu queria dizer a respeito de... talvez nesse momento, quando Deus estava querendo criar uma família, Deus, com toda a sua autossuficiência, não quis usar da sua autossuficiência, mas quis repartir, né? O Lucas falou sobre a questão do prédio. Eu acho que o que transcende a questão de prédio é porque nós estamos unidos pelo mesmo Espírito. E aí quando você fala unidos pelo mesmo Espírito, o que isso significa? Eu entendo que o que pode significar bem profundamente
e que a gente está unido em espírito é que a nossa motivação é a mesma. Ou seja, quando Deus estava criando a gente ao longo de toda a história e nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente não está experimentando um Deus que quer provar a existência dele, entendeu? Deus não está querendo provar a existência dele para ninguém. Desde o começo, ele queria que a gente, no relacionamento com ele e no relacionamento com a família, a gente pudesse conhecer uns aos outros, conhecendo a Deus e conhecer a nós por consequência, como o Tonasso disse, que a minha identidade ela é o fruto do que é viver em comunidade. Deus é um Deus relacional, ele era relação desde o começo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus não criou um ajuntamento de indivíduos, mas ele criou um grupo de pessoas que se relacionam e que são entre elas um conselho, uma família. Deus, a natureza de Deus é relacional. Então, se a gente sempre tem dito isso, que nós trazemos conosco o DNA de Deus, uma vez que cremos que somos nascidos de Deus, então um traço desse DNA de Deus é essa questão relacional. Então, eu não posso viver sozinho, porque Deus não é sozinho. Ele não me criou para ser sozinho. Então, viver de forma isolada é ir totalmente contra o propósito pelo qual fomos criados. Deus criou uma família e Ele quer que nessa comunidade, nesse ambiente comum, acho que talvez em algum momento a gente vai entrar nesse assunto de comunidade ser uma família que tem uma característica em comum. Eu diria que a característica em comum é o espírito que nos norteia, a motivação que foi plantada em nós uma vez que cremos. E você vê que legal, Rô, eu tava pensando aqui agora, porque a gente parte muito do princípio que pessoas às vezes escolhem se isolar, mas a gente vem por uma realidade que hoje, no cenário pós-moderno, 2015, ou se você estiver ouvindo isso aqui daqui 2 anos, 2017, enfim, nesse cenário que a gente vive hoje, as pessoas elas já não buscam por vontade própria, a não ser que estejam doentes e tudo mais, ficar sozinha. O que eu vejo hoje como um grande perigo são comunidades que se isolam. Porque você ser sozinho e se isolar é uma decisão individual que vai partir de uma série de princípios. O que eu começo a ver como grave é você ter um grupo que esse grupo fechado faz acepção de pessoas. Porque aí qual que é o conceito de comunidade? É você aceitar as pessoas. É a comunidade que não é comunidade, você tá falando? Exatamente, porque se entrar alguém aqui agora, nesse momento, a gente vai falar que a gente está gravando e não pode participar, ou a gente deixa participar? Então, às vezes eu vejo que tem muita comunidade, num geral, de todos os tipos. Pode ser por ser comum o gosto, por ser comum a crença, isso, a crença, doutrina, né? Mas que elas travam as portas para as pessoas. Mas eu acho que talvez o que paute isso, Lucas, na minha opinião, é talvez a ética pela qual foi escolhido uma comunidade escolheu viver. Por exemplo, se a ética da comunidade é uma ética de inclusão, então o ajuntamento é mais importante do que a relação, percebe? Agora, se a pauta da ética da comunidade é o desenvolvimento de valores, eu não me importo com a quantidade que soma, mas me importo com a qualidade que se reproduz ali dentro. Ou seja, se eu tenho como desenvolver nessa comunidade valores, eu não me preocupo mais com o número, mas com a relação. Isso, obviamente, como você mesmo disse, não impede que a gente inclua as pessoas, mas o propósito não é, desde o princípio, incluir, ajuntar mais, entendeu? Eu entendo que o propósito é, uma vez juntos, sem pressão por números e dados, sim. Agora eu posso, recebendo todas as pessoas, amá-las assim, né? O conceito de comunidade que vai além da inclusão, essa que é a verdade, porque inclusão faz parte, é um ponto a se considerar, mas o que une, o que forma uma comunidade. Uma vez eu estava lendo um livro que, até no meu ver, é um livro até chato, difícil de ler, mas é muito legal, que é do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, e tem um documentário que ele faz em cima, e ele entrevista um sociólogo, né? E esse sociólogo diz o seguinte, que ele perguntou para um matuto, uma pessoa do campo, sabe? Tipo, o cara lá longe, mas que morava num bairro. Aí ele perguntou pra esse matuto assim, o que é um bairro? O que é um bairro? Aí o matuto, o caipira disse pra ele assim, o bairro é uma naçãozinha. E eu acho interessante isso daí, porque, por exemplo, o que une um povo, né? O que une uma nação, o que une uma organização, o que une uma comunidade. Então você vai entender que a cultura
né? A cultura pode estar arraigada em qualquer aspecto social que você queira, mas a cultura de um povo, a cultura de uma sociedade, ela cria uma liga nessa sociedade. E toda cultura tem um berço. Ou seja, quando você fez a primeira pergunta, Lucas, e perguntou assim, a comunidade é um lugar, a verdade, e eu sei que você pensa assim também, você tá cutucando a gente aqui com essas perguntas, né, cara? Mas eu digo assim, a comunidade ela tem uma centralidade, que é a personalidade de um grupo, ela tem uma centralidade. E por ser, ela pode estar. Porque se você pode ter 1000 pessoas num lugar, é um grupo, mas pode não ser uma comunidade. E você pode ter 5 pessoas em volta de uma mesa, e dependendo da cultura que une essa comunidade e dos padrões morais e éticos que geram valores, pode ser uma mini comunidade. Enfim, quantidade não condiciona a existência ou não de uma comunidade. Eu só entendo assim, sozinho não dá para ser comunidade, e 2 não é comunidade. Para mim, esse é meu ponto de vista. Tem que ser acima de 2 para ser uma comunidade. Porque até então, quem sabe 1, depois uma dupla, mas 3 já é uma comunidade. E você vê como isso vai de mesmo, encontro. Não sou pai da verdade. Não é teologia. Não é teologia. Não, Isso vai bem de encontro ao lance da relação que nós falamos de Pai, Filho e Espírito Santo, né? Eu só queria colocar um negócio que vocês... Quando eu coloquei aquele ponto da comunidade que se fecha, não é pela inclusão, não é por eu achar também, porque eu também não concordo que números falem qualquer coisa, a não ser isso do 2, que eu também concordo com o que você falou. O que eu disse é que muitas comunidades, elas se fecham e se isolam. E pra mim, isso perde o conceito de comunidade. Você disse que 1000 pessoas podem não formar uma comunidade. Então, o que eu quis dizer é que... Porque a gente, às vezes, fica preso ao ponto de ou estar em grupo ou estar sozinho. Hoje, eu vejo grupos que estão sozinhos. É nesse ponto que eu quis dizer, que tem pessoas... estamos aqui, legal, eu gosto do Felipe, gosto do Anderson, do Alexandre, do Rodrigo. Não preciso de mais ninguém. Não, eu posso colocar alguém? Não põe não. Deixa aqui, tá bom, tá gostoso aqui, né? Não, nesse sentido, acho que o Anderson quer falar, fala aí, depois eu vou jogar aqui. Falando da criação e tudo, eu acho, tem um verso extraordinário em Eclesiastes 3:11, diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. E Gênesis relata que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então, os atributos divinos que ele pôde comunicar, ele só pode ser exercido através de comunidade. Então, ou seja, o amor, não tem como você amar sem ter alguém. Não se aprende perdão. Não tem como, não, né? Então, os atributos que Deus nos comunica, né? Que é o amor, a paz, o perdão, tudo isso aí, a misericórdia dele, só pode ser exercido se você estiver em comunidade, né? Então, isso é algo extraordinário. E Deus colocou dentro do nosso coração essa necessidade. A não ser que uma pessoa tenha um problema psicológico, realmente ela quer se afastar, mas uma pessoa necessita disso, né? E quando um grupo se isola, né, numas normas e de repente não quer que ninguém entre e tal, realmente perde essa ideia. Principalmente um grupo religioso, né? Que pensa dessa forma. Eu queria só pontuar essa diferença de auditório e comunidade, né? A gente confunde igreja, auditório com comunidade. Então você pode pensar muito claramente nisso, né? Tem muita gente que está no auditório e não é comunidade. E muita gente que está na comunidade, mas não está no auditório. O que é comunidade e não frequenta auditório, né? Até ouvi um pastor falando sobre isso e ele falou que uma senhora perguntou para ele assim: pastor, fui lá na sua igreja e fiquei uns 3 meses sem ir e ninguém me visitou, né? Aí ele falou assim: a senhora não estava na igreja, na comunidade, a senhora estava no auditório. A senhora com certeza estava no auditório. Se a senhora fosse da comunidade, a comunidade com certeza teria te percebido, porque quem entra na comunidade... eu não vou falar essa palavra porque é complicado, mas se torna vulnerável, né? Vulnerabiliza. Nossa, obrigado. Como é que é? O quê? Vulnerabiliza. É isso. Vulnerabiliza. Então você tem que abrir, dar um passo. Então você pode estar na comunidade, mas para dar espaço na comunidade, sim. Agora, ser do auditório é tranquilo, né? Falando de igreja agora, tá? Do crente, né? O cara que vai ao templo. Esse cara pode ser parte do auditório durante 30 anos, durante 20 anos e nunca ter experimentado ser da comunidade. Agora, pode haver também um auditório com 500, 1000 pessoas que seja um ajuntamento de pessoas sozinhas. Exato. E não quer dizer necessariamente que exatamente. Esse cara nunca né? fez. Então, existem muitas igrejas de auditórios que não são comunidades. Existem muitas comunidades que não são igrejas e não tem nem auditório. Esse é o ponto. Verdade. Ô, Lucas, aquele lance que você faz todo o começo aqui do podcast, que você dá aquele significado da palavra, manja? Aquele lance, acho que tô sentindo falta do dicionário, dá né? um norte muito legal para isso que a gente tá conversando. Sabe por quê?
Porque, por exemplo, a palavra comunidade, ela vem quer dizer, eu não sei se eu tenho todo o know-how para dizer isso aqui, mas eu tenho a impressão que tem muito a ver com a palavra comum. Eu tô errado, não? Porque assim, o que tem em comum? A gente tem o Google. Porque a verdade é assim, a gente pode ter muita coisa em comum, mas pode não estar alinhado. Ou seja, para ser uma comunidade, é uma série de... Agora, o que o Anderson falou aqui, eu quero aproveitar, eu acho que traz uma essência muito interessante, que é o quê? Deus criou assim para que a gente pudesse pôr em prática os atributos que Ele deu para o ser humano. E quando você encontra uma comunidade que se perdeu, então o que é que se perdeu? A relação. E aí essa relação foi quebrada. E se quebrando a relação do homem com Deus, o homem desaprendeu, ou vem desaprendendo a ser igual a quem? A ser gente. Ou né? seja, a ser gente. Ele instala a crise de identidade. Exatamente. E aí Deus vem resgatar o quê? A identidade dele, a identidade do Criador na gente. E aí ele fala, como é que faz isso? Então ele entende que a melhor maneira é o quê? De novo essa comunidade nortear a vida humana. Isso. E é por isso que ele se faz carne, né? Porque ele vem viver nessa comunidade para mostrar com a nossa cara o que ele quer que a gente seja. Né? Não, Jesus, é o maior exemplo. E ele vem e monta a comunidade, né? É legal, ele vem e tem que viver com... Ele não vive sozinho, ele vem e não fica pregando na praça dizendo assim, tô pregando um negócio aqui que vocês têm que amar os outros, tem que perdoar. Não, ele anda em comunidade, né? Ele vai com seus pequenos discípulos ali juntando, vivam como a gente está tentando viver. Até depois eu quero citar um pouco de Atos, que acho que é legal voltar no Atos, que muita gente tem a referência de comunidade para muitas pessoas não é nem no Éden, é no Atos, né? A comunidade que dividia tudo e tal, a gente pode até ler o texto. Seria legal a gente comentar um pouco sobre isso. Fala aí, Anderson. O legal é o seguinte, que isso aí tá tão real na cabeça de Paulo, por exemplo, né? Quando ele está escrevendo a carta aos Efésios, ele faz uma oração extraordinária no capítulo 3. Mas ele faz 2 pedidos interessantes que tem que ver com a pessoa, o poder de Deus na pessoa do Espírito Santo no coração do homem e a habitação de Cristo no coração. Até então ele faz esta oração de uma forma individual. Mas quando ele passa para o 3º pedido, é que todos conheçam o amor de Cristo que excede todo entendimento, a gente vê exatamente ali a ideia da comunidade, daquilo que Deus nos proporcionou através de sua graça, que realmente, se você quer desenvolver o amor de Deus, não tem como sozinho, e a comunidade nos ajuda a fazer exatamente isso, né? Exatamente. Eu fui atrás, tá? Obrigado. Então conta pra mim. Comunidade vem do latim comunitas, que é comunidade, companheirismo, que vem de communis, que é comum geral, compartilhado por muitos, público. Então você vê de onde partiu, e no que você falou agora, Anderson, é interessante. Antes de começar a conversar aqui, a gente estava... Esse é o telefone do Rodrigo Maciel. Tá tocando. Quem que é, Rodrigo? Maravilha, Rodrigo. Os arrais. Maravilha. Eram os arrais ligando. Desculpa. Foi mal. O Anderson falou uma coisa que me lembrou, esse lance de você se sentir amado na comunidade. Quando eu cheguei nessa comunidade aqui onde a gente está, que é onde eu sou batizado aqui na Nova Semente, foi o senso de comunidade que me deu o entendimento do que era Deus. Por que eu digo isso? Porque eu, na minha caminhada de vida, eu passei por alguns locais, conheci algumas pessoas que não se fizeram presentes como comunidade na minha vida. Então, eu era simplesmente o auditório. Eu fui auditório por muito tempo. Quando eu cheguei aqui, eu conheci os pequenos grupos, por exemplo, que foi o que... Quando eu sentei numa sala com 15 jovens que estavam ali para compartilhar a vida, para falar de Deus e para conhecer mais Deus. Eu lembro que foi uma quarta-feira, a primeira vez que eu fui no pequeno grupo, e eu saí de lá, eu e minha noiva, e eu olhei para ela e falei, amor, achamos o nosso lugar. E a gente ficou meia hora conversando assim, era quem eu sou, de onde eu vim, por que eu tô aqui, enfim, nessa linha de coisa muito pessoal. Mas ali eu senti que as pessoas queriam dar a mão para alguém. Eu senti que quem saiu da casa numa quarta-feira, na época, às 8 da noite, ela tinha a intenção de tornar-se comunidade com as pessoas. Quando eu senti aquilo, eu falei, cara, é aqui que Deus está. É aqui que Deus mora. E João vai falar isso, né? Na carta dele lá, em 1 João, ele fala o seguinte, ninguém jamais viu a Deus. Ele está no contexto falando sobre aquele que não ama, não conhece a Deus. Como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê se você não ama o irmão que está do seu lado e você vê? Então, aí já está a tradução, né? O mandamento áureo lá, você tem que amar a Deus acima de tudo, e então replica esse amor no encontro, né? Com o outro e tal. Aí no texto ele fala lá,
ninguém amou a Deus e tal, mas nisso, se nós nos amarmos uns aos outros, ele fala, é aperfeiçoado o amor de Deus em vocês. Em outras palavras, na versão assim, nem a mensagem, uma mais nova que a mensagem, seria assim, cara, quando você ama, Deus é revelado. Quando você ama, Deus é notado. Quando vocês estão juntos, Deus está sendo presente, Deus é percebido, você se torna Deus, ele se revela através da relação de vocês. E aí a gente volta naquele papo lá da semana sobre discipulado que a gente falou, né? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, ou seja, eu vou sendo revelado nos encontros, né? Tenho um detalhe importante que é o seguinte, por que Deus precisa ser conhecido? Né? Porque a gente falou aqui que na relação com Deus a gente o conhece, na relação uns com os outros em comunidade a gente conhece a Deus. E por que Deus precisa ser conhecido? Eu entendo que o momento que a gente vive, que foi o pós-queda, nós vivemos uma realidade de que as pessoas não têm fé. E às vezes a gente acha que a fé é confiar em Deus, entendeu? E na minha opinião, fé não é confiar em Deus. Fé é o conhecimento que nós temos de quem Deus é. Então, por que é importante conhecer a Deus na relação com Ele e na relação uns com os outros? Para desenvolver em nós fé. Entende? Fé para quê? Para também confiar. Fé o suficiente para perdoar. Fé o suficiente para não guardar mágoa. Fé o suficiente para dizer as coisas que nós temos que dizer para as pessoas com amor. Então, por que é importante conhecer a Deus no processo inteiro? Porque ao conhecer a Deus, ao conhecer quem Deus é, nós edificamos a nossa fé. E ao passo que nós vamos tendo oportunidades em comunidade de exercitar a nossa fé, a gente vai adicionando à nossa fé virtudes. Porque a Bíblia diz que a nossa fé ela perde o valor quando não é adicionado a ela virtude. E como que a gente pode adicionar virtude à nossa fé? Só na relação. Só na relação. E aí isso muda muito. E na relação, vou dizer, na relação que tem muita diferença pra lidar. É isso que eu ia falar Porque agora. se for todo mundo dizendo assim, Não, tamo tranquilo, aqui eu tô em paz, esse é meu lugar, desconfie. Porque é quando tem diferença que brota essa fé. Se a fé só é exercida na diferença. Eu tô ouvindo vocês falando aí, nossa, eu tô queimando aqui por dentro, porque eu tô até preocupado, porque esse deve ser um daqueles podcasts que dá sequência de 1, 2, 3, 10, né, cara? Porque Então já coloca lá, intro. A cabeça realmente expande, cara. Faz jus ao nome do podcast esse daqui, cara, é verdade. Porque eu fico pensando assim, ó, o Rodrigo tá falando aqui de fé, que a gente aprende um com o outro e tal, e todo esse lance. Cara, pensa comigo, meu, porque você sozinho, a gente pensa, não, eu sou um. Não, você não é nada. Porque quando Deus fez Adão e Eva ali e tal, ele falou, os dois ambos serão o quê? Uma só carne. Isso. Aí quando você parte para a igreja apostólica, a gente descobre e fala, bom, como é que nós vamos falar que a igreja apostólica é um? Não, a igreja apostólica não é um. Então o que é o quê? Aí é um corpo. Então quer dizer, de novo, o conceito de todo mundo é um. É uma coisa só. Todo mundo é um. Aí você estava falando de você ser Jesus para as pessoas, das pessoas verem Cristo na gente, da gente aprender com as diferenças de uns com os outros e tal. Aí eu lembrei de uma música daquele grupo Casting Crowns, né? Eu não sei nem se é assim que pronuncia, porque o inglês é forredinha pra caramba. Mas eles, If We Are The Body, chama, né? Então ele diz assim, pô, se a gente é o corpo, por que a nossa boca não tá falando? Se nós somos o corpo, por que as nossas mãos não estão sendo estendidas? Se nós somos o corpo, por que nossas pernas não estão indo? Ou seja, você só é um, aliás, você só existe na comunidade. Sozinho, a gente não é nada. E eu percebo que é um esforço muito grande de uma maneira de pensar, de uma filosofia vigente, de fazer com que o ser humano esteja cada vez mais apertado de tanta gente e cada vez mais sozinho em si mesmo. Sem dúvida. Não só em relação a espaço, mas em relação ao que ele quer, ao de vida. Então, a grande pergunta, né? O que eu ganho com isso, né? Eu vou ali, mas o que eu ganho? Quer dizer, ninguém tá perguntando o que eu posso entregar lá, o que eu posso ajudar. Sabe aquele lance onde o outro é fraco, eu sou forte? Então, esse senso, cara, ele só é completo, aliás, o ser humano, ele só atinge, eu vou usar uma palavra aqui muito mal compreendida no meio cristão, mas ele só chega no nirvana, entendeu? Aquele lance da transcendência quando ele tá junto com pessoas, sabe? As filosofias que dizem, qualquer que sejam elas, não estou falando só de espiritualismo não, qualquer uma, filosofias de vida que dizem que você chegar lá sozinho, cara, ninguém chega lá sozinho. Sozinho a gente não é nada. Aí Deus dá essa oportunidade maravilhosa da gente ser corpo e através da fé, que eu acho que é o resgate do que Deus quer, por isso é importante conhecer a Deus. Deus resgata na gente quem Ele é. E aí a gente é Jesus para as pessoas. E a gente Aí entende você nisso descobre quem Jesus nós num somos grupinho. também. Sim. Você descobre Jesus numa ação simples e até corriqueira, mas você descobre, pô, aquele cara foi Jesus para mim hoje, ele nem imagina.
mas ele foi a mão de Deus na minha vida hoje. Isso é comunidade. E é legal que isso aí tem que ver com conhecimento, né? Quando a Bíblia fala de salvação, ela está falando de conhecimento. E o conhecimento gera libertação, o conhecimento gera fé. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E o capítulo 17, versículo 3 de João fala que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, né? A Jesus Cristo a quem enviaste. Então, uma vez que depois do pecado o ser humano perdeu a plenitude dos atributos de Deus, com a morte de Jesus Cristo e o ministério de salvação, ele tem de restaurar novamente isso. E isso tudo você é oriundo do conhecimento da palavra de Deus mesmo. E esse conhecimento aí não é apenas teórico, obviamente, né? Na mentalidade do hebreu, conhecer era se envolver. E conhecer aqui era intimamente mesmo, um relacionamento tão íntimo como um casal. Né? Então é exatamente isso. A vida eterna é relacionar-se com Deus. E não tem como você relacionar-se com Deus e ficar isolado num canto. Porque o próprio relacionamento com Deus te joga pra fora. Porque ele te enche de tanta alegria que não tem como você ficar contigo. E aí você compartilha. É o que eu falei sobre a mentalidade. Lembrei da mulher samaritana, cara. Ela tem um relacionamento, um encontro com Deus quando ela entra na paz e no descanso de quem ela é. Quando ela retoma a identidade dela, o que ela vai fazer? Ela jorra pra vida eterna. Ela jorra pra vida eterna e ela volta pra cidade pra contar. Isso. O endemoniado, cara, quando ele tá lá em Gadara e ele tá preso, ele tá escravo de uma identidade que não é a dele, porque um demônio tomou a cabeça dele, tomou o espírito dele, ele tá escravo de um espírito que não é ele, a identidade dele foi roubada, né? Sequestrada por um demônio. Quando a Bíblia até descreve que ele tá lá perdido, sem juízo, babando e tal. Aí o texto vai dizer assim, né? isolado no meio. Olha que interessante, né? O pecado quebra tanta relação que o cara não conseguia viver em família, né? E que dirá a família dele que vivia. Sei lá, ter um filho endemoniado, ter um marido que fosse endemoniado, não sei. Ele quebra a relação. Ninguém consegue viver, né, com um cara assim. Então, quando Jesus restaura esse cara, ele faz um milagre, a Bíblia vai dizer, ele foi encontrado assentado, né, em perfeito juízo, ele retomou a sua dimensão. E que Jesus fala para ele? Eu quero te seguir. Ele não falou, volta para tua família. Porque lá tinha relações para serem restauradas também. Eu acho que é interessante pensar nisso. Quando ele volta para a família, volta para tua família primeiro. Você pode me seguir, mas você tem uma obra aqui. Ou seja, o pecado, o demônio, vamos fazer uma metáfora aqui, tá? Isso é uma aplicação. Talvez não seja a exegese do texto, quem gosta de teologia. Mas seria o pai do negócio, é isso aí mesmo, cara. Mas não é isso? Não é a ideia? Vai lá o quê, não é? Né? O cara, tá certo. ele chega lá e fala assim, olha, agora volta pra tua família, restaura suas relações. Isso mesmo. Porque você vai voltar... Então, a minha identidade, ela vai ser restaurada quando? Quando eu volto pra relação. E isso faz muito sentido com o que o Ale estava falando, sobre a mentalidade do corpo. Por que o corpo se une? Por que o dedo se une à mão, a mão se une ao braço, o braço se une ao corpo e às pernas? Por que eles se unem? Para traduzir vida. É no funcionamento do corpo que a gente pode traduzir o que a vida é, né? Você falou sobre a questão de estar sozinho. Eu me lembro muito de uma questão que eu vi um certo pastor falar e que eu gostei muito, uma aplicação que eu uso muito para minha vida prática, assim, espiritual. Jesus, ele, logo depois que ele foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito levou ele ao deserto. Né? E ele ali fez um jejum de 40 dias e 40 noites. E aí a gente fica pensando assim, bem, se ao longo da história bíblica vem dizendo que Jesus, ele é o pão da vida, que quem come jamais terá fome, ou ele é a água que quem bebe jamais terá sede, não faz muito sentido quando você pensa que Jesus sentiu fome e sede, e aquilo que ele sentiu foi mais intenso nisso, porque se ele é o pão se ele é o pão que nunca cessa e é a água que nunca cessa, não faz muito sentido que tenha sido isso que foi o jejum principal dele. Por que Satanás se sentiu na oportunidade de ver que Jesus estava suscetível a cair, na minha opinião? Vocês me corrijam se eu estiver errado. Nesse período de privação de Cristo, não foi só a privação da água e do pão, mas a privação da relação com as pessoas, percebe? O fato de Jesus estar sozinho durante 40 dias que fez com que Satanás achasse que ele tinha a oportunidade de pegar Jesus desprevenido. Então, toda vez que a gente escolhe viver sozinho, a gente está mais suscetível às estratégias do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas. Eu acho que o principal jejum que Jesus fez ali foi esse jejum de gente, né? E foi isso que permitiu
com que Satanás muitas vezes enxergasse ali uma oportunidade de fazer Jesus cair. Então eu acho que esse privilégio de viver em comunidade também nos faz entender que aquela relação que nós estamos falando aqui, e traduzida na vida de Cristo, tem que ser: nós fomos criados para viver juntos e não separados. Eu concordo, mas um detalhe que eu penso, né? Eva caiu porque estava sozinha, né? Se a gente for pensar assim, de onde estava? Ela se distanciou, estava sozinha. Então, eu já vi uns sermões nessa linha. Tudo leva a gente nessa visão e tal. Só que tem um lance assim, que eu acho muito importante. A gente está vivendo uma época que é um desespero por não estar sozinho, um desespero. Talvez a grande mídia social, né, o tal do Facebook aí, nossa, eu preciso pôr minha cara ali para ver se alguém pelo menos dá um like, né? Então, um dia eu assisti um vídeo, eu assisti um vídeo de um cara chorando. Você tá chorando por quê? Pô, ninguém me cutuca. Quer dizer, por quê? Porque ninguém liga para ele na rede, o cara chora ali. Então eu fico pensando assim, tem uma confusão que a gente não pode deixar acontecer, que é o seguinte: solidão, reclusão, virar um eremita, ele parte de um princípio egoísta, porque eu quero ficar sozinho, eu não quero ver cheiro de gente, eu não quero falar com ninguém. Não quero interferência. Isso, a não ser que seja uma disfunção aqui, é lógico, há pessoas que passam por problemas de saúde e tudo, a gente não julga isso, por favor, mas a partir do momento que é uma coisa minha, agora, a solitude, ela é importante na vida espiritual, porque a solitude, ela não é solidão. A solitude é um convite para você se encontrar com você mesmo. Então ali é a hora de você se ver, e muita gente hoje não está fugindo da solidão, porque quer estar no meio de um monte de gente, mas não quer se envolver com ninguém, quer estar sozinho. Mas ele que foge da solitude, porque quando ele está na solitude, que é a hora de repensar, que é a hora de se ver, ninguém gosta de se ver, ninguém gosta de ver o que é de verdade. Então a gente finge que está vivendo em comunidade, fugindo da solitude, mas a gente nunca viveu tanto em solidão, mesmo no meio da comunidade, porque a gente foge da gente mesmo. E de repente é nessa solitude, né, que a gente encontra Deus. Olha, eu não quero viajar aqui, mas um negócio me veio à mente. Cara, se a gente pegar o último discípulo, que foi João, que foi o discípulo que a crença cristã vê como aquele que morreu de morte morrida, né? Morte natural. Né? Você vê, ele foi recluso, né? Foi colocado lá em Pátmos, sozinho e tal. Cara, isso foi tão ruim para João, porque pensa nesse apóstolo, né, que viveu, que foi amado, ele deitava a cabeça no peito de Jesus, mano, e Satanás pôs ele sozinho lá. Tem uma coisa que eu carrego comigo a respeito do Apocalipse, e eu não acredito que Deus, assim, de repente tem, sei lá, algumas metas para quando nasceu fulano eu dou essa revelação e tal, mas eu vejo uma atitude de amor quando é justo para João que ele revela o Apocalipse, que João tá sozinho, cara. Porque João tá, assim, entregando os pontos naquela ilha. Aí ele vai ter a revelação do que vai acontecer, né? E aí ele vê o quê, cara? A família vai ser restaurada, né? Então ele vê toda a última visão, é aquele mar de vidro cheio de gente, né? E aquela mesa onde Jesus tá comendo com ele. Então falando assim, filho, você não tá sozinho e não vai acabar sozinho. Aí eu entendo o seguinte, que o berço onde nasce, cara, é o amor, entendeu? É lá que nasce a comunidade. A comunidade nasce nesse berço. Se a gente perder esse foco, pode ser qualquer tipo de comunidade, mas não vai ser corpo de Cristo, vai ser Frankenstein. Entendeu? E hoje, Ale, tudo que a gente está falando aqui faz a gente ter essa metanoia, né? E eu sempre trago essas notícias pra gente, né? Que o tempo vai acabando, que a gente tem que pensar no fim. Mas eu queria que a gente começasse a tentar concluir, e cada um vai puxando para o que acha que a gente pode trazer como parte prática do que é ser comunidade hoje. A gente olha para uma igreja e para muitas pessoas que acabam por se achar em auditórios e por causa de um negócio que chama WhatsApp, de outro que chama Facebook, de outro que chama Instagram, as pessoas elas se isolam mesmo estando em pseudo-comunidades. Então, eu tenho algumas teorias com relação às mídias sociais, que a gente pode um dia parar só para falar de mídia social e o quanto isso é bom e o quanto isso pode ser ruim também. Porque as pessoas elas acham que estão próximas e elas estão só se distanciando quando elas acham que isso aqui é o suficiente. Então eu queria que a gente concluísse, e aí cada um vai levando, a gente chega num ponto comum, até porque o ponto comum é a comunidade. Como ser comunidade hoje? Você está ouvindo a gente, você vive um padrão aí na sua igreja, na sua faculdade, no seu prédio, enfim.
anyway, aonde você estiver, e a gente aqui discutindo, depois de alguns minutos de discussão, como ser comunidade hoje, 2015, século 21, pós-modernidade, como esse jovem hoje pode sentir-se em comunidade e aplicar tudo isso que a gente falou. Eu gostaria de dizer que não há como ser comunidade se você não nascer de Deus, entendeu? Se a gente vem falando aqui a respeito que nós somos a família de Deus, e quando Deus estava criando Adão e Eva, Ele estava criando uma família, eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que nascer de Deus. Porque ao nascer de Deus, as nossas motivações serão renovadas, percebe? E haverá poder, porque quando a gente fala do batismo de Cristo, que Ele vem e batiza com Espírito e com fogo, é isso, é renovando a nossa motivação, que seria o Espírito, e o fogo, que é nos dando poder para se relacionar com as pessoas, para conseguir se relacionar com as pessoas. Então, se há um primeiro passo a ser dado, esse primeiro passo é nascer de Deus. E nascer de Deus, ele vem na sequência de uma decisão de crer. Crer no quê? Crer que eu sou da família. Legal. Você crê que você é da família, a Bíblia vai dizer o seguinte: em você agora rege um outro espírito, não é seu ego que vai reger sua vida. Vai agora uma nova natureza vai reger sua existência, né? Eu creio que essa nova natureza, ela vai, se você deixar que ela frutifique, o fruto dela é relacionamento. Então, o Rodrigo trouxe, acho que claramente, no primeiro passo não é procurar um pequeno grupo. O primeiro passo não é correr atrás de uma galera de amigos e falar, vamos ser comunidade. O primeiro passo é crer que você é da família. Isso vai mudar toda a sua relação. Agora, eu como pastor de jovens, todo mundo que vem falar comigo é impressionante. Pastor, eu tô meio desanimado, minha fé não faz muito mais sentido e tal. Cara, eu uso, querendo ou não, a comunidade, o senso que eu vivo de comunidade com os grupos que a gente tem, até como remédio, como cura, como libertação. É um conhecimento da verdade que ele vai ter que vai libertar. Eu falo, cara, você tem que procurar um grupo saudável para você viver junto. Então, eu acho que aí entra um pouco do que eu falei de se tornar vulnerável, né? Muita gente não é comunidade porque não se permite ser, porque essa é uma via de mão dupla. Você não consegue. Não, eu tô aqui, sentei. Nem sempre a comunidade te abraça porque tem todo um lance que depende de você, né? Depende da tua abertura. Então, eu falo, você tem que ir atrás. Você tem que falar, eu quero pertencer a essa família. Creio e quero ter essa relação renovada. Se tiver o medo do prejuízo, não vai acontecer. Não, você não tem. Nunca. Acho que tem a gente conversou meio off aqui, o Ale falou que o Bauman fala lá, né? O filósofo, sociólogo, né? Ele fala sobre a comunidade no livro dele e o Ale citou que ele faz uma brincadeira entre segurança e liberdade. Depois você pode até comentar um pouco disso aí que você estava com o conceito lá. Eu acho que é isso, eu tenho que perder minha segurança, eu tenho que abrir mão para poder exercer a minha liberdade em comunidade. Então, eu acho que o passo é, seja vulnerável, sabe? Procure. Se você está ouvindo esse podcast em qualquer lugar do mundo agora, ouvindo esse pessoal falar sobre comunidade como um sonho, quase um oásis, que nem o Bauman mesmo fala, que soa que nem música aos ouvidos no tempo que a gente vive hoje. Cara, se você não sair daí, ouvindo esse podcast e falar, eu vou me envolver, eu vou ser vulnerável, eu vou crer que eu sou da família e faz sentido viver para que Deus se revele em mim, nos encontros que eu vou ter, mesmo que sejam difíceis e duros, porque aí é que a fé vai se revelar mesmo, para perdoar, para crer. Cara, sai daí, levanta, entendeu? Levanta e toma a tua atitude, porque realmente a comunidade ela alcança, mas ela é criada na base do amor, que entrega também, né? A pergunta é que quadro que a gente pinta, né? Porque quando a gente decide, né, intencional, né, querer fazer parte, nem que seja para se completar, ver alguma necessidade atendida, mas que quadro você pinta quando você pensa assim, Jesus dizendo, nega quem você é, né, aquele que negar-se a si mesmo, né? Todos os dias. Que quadro a gente pinta? Negue-se a si mesmo e me segue. Se você pinta o quadro de Jesus andando e você seguindo, você pode pintar. Mas eu entendo que o quadro é diferente, porque se Jesus diz, nega teu eu e me segue, você vai encontrar nesse caminho gente que negou o eu e está seguindo. E ele diz mais, nega o teu eu, toma a tua cruz. Ou seja, tá, tudo bem, minha cruz é meu problema, ou sei lá, mas eu tomo minha cruz. Só que eu vou chegar no meu caminho e eu encontro gente que negou-se a si mesmo e que está disposto a carregar uma cruz que é minha enquanto eu suporto a cruz que é dele. E aí, nesse senso de seguir a Cristo, negando-se a si mesmo, nasce um conceito de comunidade. E aí eu olho para a Bíblia e penso, o que Deus quer para a gente hoje, para você que está ouvindo a gente, para mim que estou aqui, o que Ele quer para mim? Né? Porque se o Evangelho ou a vida em Cristo só tem uma projeção futura de glória, não, tem uma recompensa no final. Não, tem recompensa hoje, cara. Porque você tem que pensar na vida hoje. Eu ganho o que hoje na minha vida entregando ela para Cristo? Então aqui que está o grande, no meu ver, o X da questão. E eu torço para que caia essa ficha
Nossa, essa expressão é velha, né, cara? Cair a ficha. Nem tem ficha mais hoje pra cair, né? Eu torço pra que o cartão passe. Meu 4.1 falou alto aqui agora. Torço pra conectar no Wi-Fi agora. Pois é. Eu torço pro Wi-Fi entrar. Pois é. Mas olha, eu torço pra a pessoa que tá aí e tal. E eu aqui também entender o seguinte. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela não é um compêndio de doutrina. Ou seja, Deus não precisa de apologeta. Né? Deus não precisa ter gente para defendê-lo ou para construir ideias a respeito dele. Ele é Deus, né? Sempre foi, sempre vai ser. Mas a Bíblia não é um compêndio doutrinário, um compêndio de explicar. Cara, a Bíblia é a história, de um Deus desesperado em reunir a família de novo. É isso aí. Ele quer reunir a família dele de novo. E é a história disso. Tá ali todo dia pra gente ler onde quiser. Então você olha e fala, tá lá o Éden no começo, tá lá o Éden no final. Família no começo, família reunida no final. É o que ele quer. Reunir a família. Então, para mim, abra mão dos seus próprios interesses e comece a viver a vida se interessando pelos outros. E aí você vai alcançar o convívio de comunidade. Agora é lógico, para transformar isso, só o poder do Espírito. Por quê? Porque o coração da gente é muito enganoso. Né? É muito enganoso. É legal, cara, que essa ideia aí vai abrindo mesmo a mente, né? Mas eu gosto muito de falar de salvação, e a salvação ela se apresenta basicamente no livro de Romanos, a morte de Cristo, né, a cruz de Cristo, que tem que ver com o ministério dele de salvação. Ela tem que ver com palavras que pode ser discutido depois em outros podcasts, mas temos propiciação, temos redenção, temos justificação, mas uma quarta palavra que é muito bem detalhada pelo escritor também cristão, né, John Stott, né, naquele livro A Cruz de Cristo. Ele fala que o quarto ambiente, e aí é o que nós vemos em Romanos 5, que através da morte de Cristo ele restabelece o relacionamento familiar. Né? Então, embora não tenha sido a vontade de Deus fazer com que seu filho, Cristo, entregasse a vida na cruz, mas ele usou aquele instrumento, né? Aquele instrumento de tortura para fazer Jesus desistir da cruz, mas aquele instrumento de tortura, né, a cruz, ele se tornou também um símbolo do quê? Do restabelecimento da união da comunidade celestial e humana, e também a comunidade, agora nós temos a haste horizontal da cruz, que alcança então toda a humanidade. E é por isso que eu acho bonito a ideia de como Jesus chamou para que realmente falasse que a gente chamasse de fato, era irmãos. Então, se existe um título especial, não é pastor, não é ancião, é irmão. Você é meu irmão. E isso é legal. E a morte de Cristo, o sangue de Cristo, rola nas nossas veias, então quando eu aceito a salvação. Então, esse primeiro momento é mergulhar na graça de Cristo mesmo, para experimentar esse amor, e aí você vai se ligando com as pessoas que amam, que gostam disso e são seus irmãos também. Não dá pra estar salvo e não estar na família, né, cara? Não tem. Tem como. Vocês querem fazer mais um episódio de comunidade? Só queria comentar o seguinte, nesse sentido, só queria jogar um negócio pra gente pensar, se fosse pra virar o episódio, né? Eu deixaria assim, como continuamos no próximo episódio, assim, então salvação não é individual, né, cara? Né? Salvação não é individual, entendeu? O próximo podcast. E não eu pensaria, né? Mas você pode... a gente pode agora... E essa é uma tática que a gente usa na televisão. Certo. A gente pode agora deixar essa pergunta e prometer que a semana que vem o assunto é esse. Vamos continuar a comunidade semana que vem? Pode ser. Vamos? Você perguntar isso pra mim, né? Me imagina. Então, individual. gente, vamos fazer o seguinte, ó. Então já se prepara pra metanoia, porque esse assunto a pergunta pra semana que vem pra você ouvir e espalhar é: salvação, ela é então individual? E aí vocês vão ficar debatendo aqui. Até abre o leque pra salvação, né? Exato, a gente salvação, exato. É legal. E eu queria, pra encerrar, você falou uma coisa, Ale, que me tocou, que Deus tá desesperado pra reunir a família. E aí quando eu penso que Deus está desesperado, se eu sou um espelho de Deus, eu também tenho que estar desesperado por reunir a minha família aqui e agora. Então, se eu pudesse concluir de alguma forma do que a gente conversou hoje aqui, é que eu tenho que sair daqui hoje, dessa gravação, desesperado, para que a minha família esteja reunida pela graça de Cristo. Eu queria agradecer vocês mais uma vez, cada um já concluiu um pouquinho. O Tonasso quer ler. Não, tem assistindo que é lindo aqui, cara. Salmo 133, eu acho que ele é bem citado e às vezes mal compreendido, né? Tem 3 textos, são 3 versinhos, né? Olha a profundidade disso aqui. Top.
como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E a gente já cantou isso aí, quão bom e quão maravilha. Quem dessa época vai cantar comigo aí, né? Que os irmãos, aí você aperta a mão, dá um sorriso. Eu sou da época da ficha. Essa é da época da ficha. Então você é da época do quão bom também. Aí, olha o que ele vai dizer aqui, ó, só pra deixar pro pessoal pensar. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão, até a gola das vestes. É como o orvalho do Hermon, que quando desce sobre os montes de Sião, ali, na unidade, ele está falando, é tão bom, na unidade é ali que o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então dá uma olhada aqui, só para fechar para o pessoal pensar nesse salmo. A gente lê, canta e não para pensar, né? Eu fui dar uma pesquisadinha leve nesse salmo uma vez na minha vida, porque eu era curioso para saber. Óleo, né? Se a gente for dar uma exegese aqui de um podcast, mas óleo é bênção, óleo é o Espírito Santo, óleo é cura, óleo era usado para curar ferida, óleo era usado para perfumar ambiente. Ou seja, onde há unidade, o ambiente é diferente, a cura, a libertação, a restauração. Esse óleo não é óleo comum, é óleo usado para colocar na cabeça e para ungir o sacerdote, que aqui está escrito Arão. Esse óleo é tão grande, a bênção é tão grande, Davi está dizendo, que ele escorre na barba inteira e cai na veste. Ou seja, ele transborda, é o cálice que transborda, né? Ele unge minha cabeça com óleo e meu cálice o quê? Transborda, minha vida toma sentido. Aí ele fecha dizendo assim, ó que legal, o orvalho do Hermon é um monte que é um monte deserto, mas que por cair um orvalho diferenciado nessa região de Hermon, tinha muita vegetação lá. E quando ele cai no Sião, ele está mais de 100 quilômetros distante. Ele está dizendo assim, é tão bom, eles iam cantando isso para Jerusalém, tá? O pessoal era um salmo de romagem, eles iam cantando. É tão bom que é como se o orvalho, é como se a gente falasse assim, é como se o orvalho lá do Rio Grande do Sul, um exemplo, caísse lá no meio do Pará. Do Iapoque ao Chuí. Exatamente. Ou então é como o orvalho do Rio Grande do Sul que regasse o Nordeste que tem seca lá, é como se o orvalho regasse aqui. É tão bom. É ali na unidade que o Senhor ordena a sua bênção. Então Deus está dizendo, é na unidade que eu ordeno minha bênção de vida. Vida abundante, vida para sempre. Só uma coisa... Eu sei não vai dar para terminar. Mas mais só para firmar esse texto, uma coisa que tem uma percepção do final, que ele, numa outra versão da Bíblia, ele diz que Deus... Nesse momento da comunhão que ele ordena a bênção da vida, né? E eu gosto de pensar no ordenar, às vezes a gente pensa que é dar a ordem, né? Mas não somente isso, mas ele também distribui a bênção. Ordem. Ele põe ordem a bênção na mão de todos, né? Legal. Por isso que ele fala que desce da barba e vai abençoando o corpo inteiro, para que todos recebam. É muito legal. Legal, hoje... terminar cantando, Lucas, com tô brincando. Gente, obrigado mais uma vez, Rodrigo. Felipe, valeu. Anderson, obrigado por estar com a gente aqui. A gente vai querer que você volte muitas vezes, viu? Beleza. Obrigado. Ale, mais uma vez, foi uma bênção ter você com a gente. E você que está ouvindo a gente, obrigado pela companhia mais uma vez. Compartilhe o conteúdo, divulgue, faça com que mais pessoas entendam o que é essa comunidade e vivam em comunidade. Semana que vem, a gente volta para responder a pergunta: salvação é ou não individual? Esteja com a gente, vai ser um prazer ter você conosco, porque esse é o Metanoia. Expanda sua mente.